Oiê, boa noite, boa noite. Vamos lá para mais uma live, né, da leitura comentada do livro Relacionamentos da The School of Life. Hoje eu tô aqui, né, num ambiente improvisado, né, tô fora de casa, então vocês vão ver, né, um cenário diferente, né, um filtro diferente. Boa noite, boa noite. E vamos falar de um assunto, né, que vai começando aos pouquinhos, né, esse livro que a gente começou, né, questionando o amor romântico, né, um livro que ele vem com esse propósito, né, da gente questionar o amor romântico, questionar os pilares do amor romântico, compreendendo que eles são sim responsáveis, né, por uma criação de uma série de crenças, padrões, comportamentos que fazem com que as nossas relações, né, afetivas sexuais elas sejam normalmente muito tóxicas, sim, né? Elas sejam normalmente relações desenvolvidas numa base muito infantilizada. Então é importante que a gente questione, né? E por isso eu senti de novamente trazer esse livro para fazer essa série de lives, né? Comentando esse livro e enriquecendo ainda mais. Boa noite, amada. Enriquecendo ainda mais, né, essa conversa a partir daquilo que vocês trazem, né? Aquelas dúvidas, questões que vocês podem trazer aqui, que vocês podem trazer depois, né? Muita gente vem trazendo muitas questões para mim ao longo dessas lives e é isso que vai enriquecendo cada vez mais, tá? Então, hoje a gente vai falar, né, um questionamento que é muito válido nos dias de hoje, que é muito importante, ao mesmo tempo alguém me mandou, né, até no direct, né, uma mensagem quando viu qual que era o tema dessa live, né, de hoje, falando, nossa, esse assunto é delicado, é polêmico, né, você vai dar conta? Falei, vamos embora, né, vamos questionar a monogamia, né? Entendendo que não é aqui um convite a abandonar completamente a monogamia, né? Porque tem pessoas que só de pensar já dá palpitação, né? Não é. É um convite para a gente começar a questionar o sistema monogâmico, uma vez que ele anda de mãozinha dada, né, com o amor romântico. Então, a monogamia precisa também ser questionada, né, nesse novo momento que a gente vem vivendo, de formas mais maduras de nos relacionar com os outros, né, tanto nas relações afetivas sexuais, mas também em relações somente afetivas. Então, questionar a monogamia é fundamental. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje, né? Falar um pouco, né, bem pouco, perto de tudo que a gente poderia falar sobre a monogamia, né? E trazer duas visões distintas, né, de pessoas, como que elas enxergam essa experiência, né? De se faz sentido e se não faz sentido, por que faz sentido e por que não faz sentido, compreendendo que não é sobre encontrar um lugar de certo e errado, né? Mas a partir do questionamento, que é esse convite que eu sempre faço para vocês, aliás, não só aqui nas lives, mas em todos os meus conteúdos e na minha clínica, é sempre um convite para pensar. Nunca para ir para esse lugar de vamos encontrar qual é a verdade absoluta, porque cada um vai escolher o caminho que funcionar para si mesmo. Mas eu espero que quem entre em contato com esse conteúdo aqui consiga fazer essa escolha com uma consciência mais ampliada, tá bom? Então, vamos lá, né? Primeiro, lembrando, né, que essas lives, né, a gente está indo para o final já dessa sequência, né? Vão dar 17 lives, né? Hoje, se eu não me engano, é a 14ª live, né? De uma sequência de lives de leitura comentada desse livro aqui, Relacionamentos, né? Da The School of Life. Então a gente já fez muitas lives, estão todas salvas, né, aqui no meu Instagram, e eu também vou colocar todas elas no meu canal do YouTube e no meu podcast, tá bom? Para quem gostar de assistir em outros formatos, tá? A gente já percorreu muita coisa aqui e eu vou trazer agora para a gente começar, bem brevemente, né, um resumo de tudo que a gente já falou nessas lives, para que quem está chegando agora tenha uma contextualização, né? Entenda qual que foi a construção que a gente foi fazendo para chegar na live de hoje, onde a gente está abordando esse assunto que é um assunto delicado, sim, né? É um assunto polêmico, sim, porém necessário, mas que não está nascendo do nada, né? A gente está aqui já há bastante tempo fazendo essas lives, construindo, né, uma base para que hoje quem assiste essa live entenda de onde está vindo isso, né? Então esse livro ele é construído para questionar o amor romântico.
Então, no primeiro capítulo a gente falou sobre isso, né? Sobre esse lugar do pós-romantismo, né? Compreender que a gente está no momento agora de um certo amadurecimento civilizatório, eu diria, né? Social, né? De como a gente vive as nossas relações afetivos sexuais. Então, quando a gente para pensar no romantismo, é muito doido, né? Porque o romantismo, ele vem, a própria monogamia, né, que a gente vai falar hoje, vem da época medieval, né? Imagina, lá do século XV, né? A época medieval que foi ali, né, entre o século V e o século XV. E a gente está agora, né, já tão longe disso, e ainda assim a gente carrega essa forma de se relacionar baseada no amor romântico. Então, está na hora da gente realmente questionar todos esses modelos, né? E esse livro, ele faz isso de uma forma maravilhosa. Então, no começo, no primeiro capítulo, ele traz um pouco sobre o que é o romantismo, o que defende o romantismo, né? E aí ele começa a trazer os questionamentos, né? Dessa base do romantismo, né? Começando pela ideia de que existe uma pessoa no mundo que vai ser capaz de suprir todas as nossas necessidades, que vai ser capaz de preencher os nossos ideais, que existe uma pessoa no mundo que vai ser capaz de adivinhar os seus pensamentos, os seus desejos. E a gente sabe que isso não é real. Todo mundo sabe, mas mesmo assim está todo mundo ainda procurando. O livro é esse aqui, Isaura, ó. Relacionamentos da The School of Life, tá? Então é importante que a gente tenha essa consciência, tá? De que precisamos sim entender que não existe essa única pessoa, né? E que, de nada, amada, e que a gente continua buscando. A gente sabe que ela não existe, a gente sabe que esse relacionamento é idealizado, mas ainda assim a gente continua buscando isso. Por quê? Porque a gente cresceu numa sociedade nutrida por esses mitos. E a gente sofre buscando algo que não existe. Então esse livro questiona tudo isso, para que a gente comece a ter um pouco mais de consciência do que a gente está buscando, inclusive, né? E aí vem a escolha do objeto, que é o próximo capítulo, né? Então no próximo capítulo, que é a escolha do objeto, é onde a gente começa a compreender como que é feita a escolha dessa pessoa por quem eu me apaixono, por exemplo. Como que é feita a escolha dessa pessoa por quem eu me encanto, quem eu escolho, né? A partir desse modelo que a gente tem de maior liberdade, diferente de antigamente, né? Onde tinham muitos casamentos por conveniência, né? Não, a gente agora pode escolher, teoricamente, né? E essa escolha ela é feita a partir de um lugar inconsciente. Ela é feita a partir de lugares sintomáticos. Ela é feita a partir das nossas feridas infantis. E isso é muito importante a gente saber. Então, quando eu me apaixono pelo outro, não é porque esse outro é a minha cara metade. Não. É porque esse outro vai servir, né, como uma ferramenta de autoconhecimento. A relação com o outro vai ser um lugar onde um encontro acontece, que a partir desse encontro é possível que eu me encontre comigo mesma, e muitas vezes em lugares muito doloridos, para que eu possa enxergar nesses lugares, e se eu estiver num nível de consciência mais elevado, eu consiga sim trabalhar nesses lugares a partir do que surge na troca com o outro, nesse apaixonamento. É sobre isso. Então essa escolha desse objeto, dessa pessoa, ele é um processo de busca por crescimento da nossa alma. Não é romântico, porque muitas vezes é extremamente dolorido esse encontro. No início é fantasia pura, no início é um lugar de idealizações, mas em algum momento, quando a gente começa a ter alguns desconfortos, é ali que muita gente não dá conta. E é ali que é o momento mais importante de aprendizado e de crescimento para ambos. Então aqui nesse livro ele traz isso, essa compreensão, como que acontece essa escolha. Não é consciente. Não é um encontro romântico no sentido de seremos felizes para sempre. Não é sobre isso.
E a gente precisa acordar que não é sobre isso esses encontros. Não é o mais importante. Depois a gente fala sobre transferência, projeções, entendendo que esses encontros são justamente para que a gente possa ter ali uma troca, que a gente chama de transferência, a partir de conteúdos inconscientes. E nessa troca, nessa projeção de lugares familiares, de feridas, de traumas, é onde a gente consegue muitas vezes também amadurecer, também se conhecer e ajudar o outro a fazer esse mesmo processo. Depois fala sobre os problemas da intimidade, ou seja, a importância, né? Se eu quero criar intimidade com o outro, eu preciso me tornar mais vulnerável diante do outro. Eu preciso sustentar esse lugar em mim que é vulnerável e permitir que o outro também o seja. E é a partir daí que a gente cria intimidade, que é esse lugar de vínculo, de conexão. Mas que a grande maioria de nós não consegue fazer isso. Por quê? Porque a grande maioria de nós não confia no outro. Porque a gente vem de ambientes familiares onde não existia esse lugar de confiança nos casais de referência que a gente tinha ou no próprio ambiente que a gente convivia. Como que eu vou conseguir confiar em alguém se eu cresci em um ambiente onde as pessoas mentiam, onde as pessoas se prejudicavam, onde as pessoas não eram confiáveis? Então, como que eu crio intimidade com alguém se eu não consigo confiar em alguém? Como que eu me torno vulnerável diante de alguém se eu preciso confiar primeiro? Então, aqui também é um questionamento muito importante para a gente. Depois a gente falou sobre os pontos fracos dos pontos fortes, o parceiro como criança, ou seja, a importância da gente entender que todos nós temos um aspecto infantil, todos nós. Mas a gente é extremamente intolerante como adultos em relação aos aspectos infantis, aos comportamentos infantilizados que acontecem eventualmente com os nossos parceiros adultos. E aqui nesse capítulo a gente está falando justamente da importância da gente desenvolver uma certa tolerância com essas partes infantis em nós e no outro. Ter um pouco de ternura, porque normalmente a gente não tem. Depois a gente fala sobre amar e ser amado, ou seja, aqui nesse capítulo a gente traz um pouco essa elaboração de que a princípio quando a gente chega no mundo a gente aprende a ser amado. É a primeira coisa que a gente aprende a ser amado. A gente não aprende a amar. Para amar é preciso amadurecer. É preciso conseguir um certo nível de maturidade para ser capaz de amar. Porque para que eu seja capaz de amar o outro, eu preciso renunciar ao meu narcisismo. E esse é um dos grandes desafios que a gente enfrenta para conseguir construir esses vínculos nas relações. Então esse capítulo também é um capítulo que eu falo que é muito importante a gente entender isso. Né? Tem muita gente que fala assim, né, eu tenho dificuldade de ser amado. Normalmente não é sobre isso. Normalmente não é sobre a dificuldade de ser amado. Né? Então precisa investigar, né, cada um aí no seu processo, né, nas suas terapias e análises. A dignidade de lavar roupa, ensinar e aprender, ou seja, né, entender que nas relações é muito importante a gente compreender que todos, né, assim, no casal, por exemplo, os dois são mestres e aprendizes. Né? Então eu tenho muito para ensinar para o outro, sim, e o outro também tem para ensinar para mim. Então a gente está sempre ocupando esses dois papéis. Não tem ninguém que sabe mais do que o outro, não tem ninguém que é melhor do que o outro. Né? Se um é muito bom naquilo, o outro é muito bom em outra coisa. Sempre. Então se a gente está numa fala, né, eu ouço muitas vezes na clínica, né, a pessoa, não, porque eu que faço tudo, eu que resolvo tudo, eu que sou melhor, eu que ensino, eu que. Se você se escuta nesse lugar, faz aí uma autoanálise, tá? Existe um lugar questionável quando uma pessoa o tempo inteiro fala que é ela que está dando tudo, eu que me dou o tempo inteiro, eu que faço tudo, eu que resolvo tudo. É questionável essa fala. Eu ouço ela muito. E aí, mais uma vez, não vou entrar muito, né, profundo nessas questões, porque elas são realmente muito subjetivas e vai depender da construção de cada um, por que a pessoa assume essa posição na relação. De acreditar, de criar uma fantasia de que aquela relação só está de pé graças a ela. Essa fala é muito interessante, tá?
Então, fica aqui para reflexão, né? Pessimismo, a importância para que a gente não caia né, assim, de forma completamente ingênua, né, nas garras do amor romântico, que a gente seja mais pessimista nas nossas relações. Ou seja, que a gente questione, que a gente não romantize demais as coisas que estão acontecendo na relação, justamente para que a gente não caia, né, nessas crenças e idealizações do amor romântico, gerando drama demais, sofrimento demais. Por quê? Porque quando a gente fica muito fixado na ideia de amor romântico, as nossas expectativas em relação àquela relação são extremamente elevadas. Expectativas elevadas, decepções também elevadas, certo? Frustrações elevadas. Então aqui é muito importante que a gente tenha um certo nível de pessimismo, né? A pessoa otimista demais nas relações amorosas, ela se torna muito romântica. E aí ela deixa de viver uma relação real, madura, consciente. Ela vai para esse amor romântico, que é esse lugar da fantasia, esse lugar das idealizações. Depois fala sobre culpa e amor, boas maneiras e segredo, explicando a própria loucura. Aqui a gente falou um pouco, né, sobre a importância de, quando a gente começa uma relação, né, que a gente sente que aquilo, né, vai se desenvolver, que a gente consiga ser muito honesto com o outro, com a outra, sobre as nossas loucuras, sobre as nossas esquisitices, que vão aparecer, né, nessa relação, para que a gente se mostre humano mesmo, né, para que o outro também ganhe o direito de ser humano a partir dessa, né, dessa nossa capacidade de falar, cara, tem um negócio que eu faço que é muito estranho, né? Eu contei, né, nessa live mesmo, eu contei sobre mim, né? Eu tenho uma mania, e eu tenho até hoje, né? E quem está comigo sabe disso, porque eu contei isso desde o início, que é ficar arrumando briga à toa, né? Assim, de vez em quando tá tudo bem demais, né? E eu tenho um padrão que eu me acostumei a criar conflito, né? Né, da minha história e tudo mais. E eu comecei a criar um conflito do nada, né, nas minhas relações. E sempre foi essa loucura. E agora eu tenho essa consciência, eu tenho essa maturidade, eu sei que é uma característica que aparece, é um padrão que aparece eventualmente, cada vez menos, mas ele pode aparecer. Então eu já deixo avisado, ó, de vez em quando vai estar tudo bem e eu vou criar algum conflito. Então fica esperto, né? Observa. Se você vê que não tem nada a ver com o que ela está falando, a gente não tem por que brigar por isso, fala, Mário, você está arrumando briga onde não existe briga. E acontece, e ele fala, e é incrível, porque ali a gente já começa a rir, né? Por quê? Porque desde o início a gente conversou e contou sobre essas nossas loucuras e manias. E isso ajuda muito, né? Aí tem uns outros capítulos aqui que a gente foi falando sobre o mapa, né? Da gente criar um mapa para o outro. Como que ele pode explorar a gente com menos risco de pisar nas nossas minas escondidas, né? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Boa noite, tenho bagagem nessa caminhada, mas depois de 14 anos e quando começamos a abrir a relação, a coisa desandou. Terminamos. Muito interessante que você trouxe. Né? A gente, a partir de hoje, vai começar a falar sobre esse lugar, né? Sobre várias narrativas, né? De pessoas que estão questionando, né? Que é o principal tema de hoje. Né? Aqui eu só estou trazendo, né, um resuminho, né, de tudo que a gente já percorreu em todas as lives, mas a gente vai, né, entrar mais a fundo sim, né, e isso que você está trazendo é um dos temas, né, que está acontecendo muito, né, as pessoas estão tentando de diversos caminhos, né, para conseguir manter essas relações para sempre, né, como dita o amor romântico. E uma das opções que as pessoas estão, né, tendo hoje em dia, cada vez mais claro isso, é abrir a relação, é viver a não monogamia, por exemplo, né, vários formatos. Mas tem muita coisa para ser trabalhado além disso, né? E a ideia aqui hoje, né, começando hoje, na verdade, porque essa live abre uma série de lives que vão para esse contexto, né, é justamente a gente começar a questionar coisas que precisam talvez serem anteriores à mudança do modelo de relação. Não é só mudar o modelo da relação que vai conseguir eventualmente ajudar essa relação a se tornar mais saudável ou a permanecer. Mas aí tem 15 mil questões aí que a gente vai abordar sim, tá?
Inclusive algumas que a gente poderia encaixar aqui nesse pacote a gente já falou, né, em outras lives, mas que aos pouquinhos a gente pode trazer, porque talvez elas acabem vindo costurar aqui essas novas ideias que a gente vai conversar a partir de hoje, tá? Boa essa de decifrar o mapa, não é? Gente, esse negócio do mapa, ele é tão real, ele é tão importante, né? Quando a gente tem autoconhecimento, a gente consegue entregar um mapa para o outro, que sim, é um mapa rústico, né? Porque a cada relação ele vai ganhando novos contornos, ele vai ganhando novos traços, ele vai ganhando novas marcas. Então, cada relação que a gente vive, a gente vai arrumando esse mapa e vai entregando ele atualizado, revisão, né? Revisão 20, revisão 140, né? E vai entregando esse mapa. É maravilhoso, porque aí o outro já tem uma ideia mais ou menos onde que ele tem que tomar cuidado, né? E onde que estão os tesouros ali, né? Onde que ele tem que se aproximar. Não é só sobre coisa ruim, não é só sobre o que a gente tem que evitar, né? Mas também o que a gente precisa se aproximar. Então, sim, o mapa é incrível, gente. Eu adoro essa ideia. Depois a gente falou sobre conversas artificiais, que aqui foi muito sobre comunicação, essa live, tá? Onde a gente fala como que a gente pode se comunicar de uma forma melhor, para que as relações melhorem, e que é, via de regra, o grande problema da maioria das relações, né, humanas, é a incapacidade das pessoas se comunicarem de forma saudável e de forma consciente, né? Então essa live também é muito rica nesse sentido, né? A gente falou um pouco até sobre comunicação hoje em dia, né, no universo virtual, né, com WhatsApp. Tem muita coisa aqui que precisa ser trabalhada, né? A gente ainda é muito infantilizado em muita coisa, essa é a verdade. Depois a gente falou sobre paixonites, né? Então esse lugar, né, da importância das paixões como uma ferramenta de autoconhecimento, né? E eu sempre trago essa visão, né? A grande maioria das pessoas quando fala da paixão fala com pânico de paixão, né? Como se fosse uma coisa ruim. Não é ruim, desde que a gente compreenda o que é a paixão e o que ela pode trazer de bom pra gente. E a gente consiga ter um mínimo de consciência enquanto estiver apaixonado. É o mínimo, porque eu brinco, né, que a paixão é um estado de demência temporário. Né? É um estado delicioso de demência temporário. Mas é importante que a gente tenha um pouquinho, que seja, de sanidade, né, durante o apaixonamento, para poder de fato não se perder demais. E assim poder se perceber muito naquele lugar onde a gente se perde, mas que ao mesmo tempo a gente encontra muita coisa, né? Então essa live sobre paixonite é maravilhosa, né? Eu amo falar sobre paixão, aliás eu amo falar sobre relacionamento, tudo isso, mas paixão é um tema que eu realmente sou apaixonada, porque eu sempre me apaixonei absurdamente muito, e hoje em dia eu sinto que assim, a minha paixão ela mudou, ela amadureceu, e por isso eu sei que é possível fazer isso, né? Adoro, como estou aprendendo a desromantizar. Ah, que delícia, bom ler isso, hein? Gente, é fundamental, né? Assim, o amadurecimento, né? Uma das coisas que a gente percebe quando a gente realmente amadurece, vai se tornando adulto, é quando a gente para de romantizar a vida, não só as relações amorosas, mas a vida. Quando a gente entende que a vida tem luz e sombra, como cada um de nós. Ah, mas não, a vida é maravilhosa. A vida às vezes é bem cruel. E o meu parceiro também, e eu também, né? Então a gente ter essa consciência é tão libertador. No começo dói muito a gente olhar o mundo sem aquela lente cor-de-rosa, né? Mas ao mesmo tempo é libertador, porque você começa de fato a viver a vida com menos fantasia e dessa forma você consegue crescer mais, expandir mais e ter relações mais saudáveis. Por quê? Porque se eu paro de idealizar a vida, eu paro de idealizar o outro. E eu começo a ter um estado de presença. E eu começo a ter a capacidade de suportar, perceber que o outro não é perfeito, que eu não sou perfeita e que ninguém vai encaixar igual peça de Lego. Né? Um amigo chegou a me dizer que tradição existe não é à toa.
bem, peraí. Deixa eu ler o que você escreveu aqui. Um amigo chegou a me dizer que tradição existe e não é à toa. Neste caso, a monogamia é algo bem tradicional mesmo, não é à toa. Então, né? Então, a gente vai entrar nisso. Vou terminar só aqui a introdução, mas você vai ver que está bem alinhado mesmo, assim. E aquilo, né? Assim, essas tradições, elas são criadas a partir da cultura, da sociedade, vigente de uma época, né? E que a gente precisa se atualizar. Então é sobre isso, né? A monogamia precisa ser questionada porque a gente vive outros tempos, né? Inclusive é um outro psiquismo que se mostra hoje socialmente, né? A gente mudou muita coisa na nossa sociedade, na nossa cultura. Então talvez realmente, né, a monogamia no formato como ela foi concebida, né, ela talvez não funcione mais. Mas talvez ela possa, né, ser renovada, né, fazer um upgrade, não sei, né? E essa é a ideia aqui, da gente conversar para, vamos pensar, será que existe mesmo a possibilidade de uma monogamia saudável? Será? Quando a gente pensa na base da monogamia, será que a gente pode mudar a fundação da monogamia? E aí são várias perguntas. Saudades da lente cor-de-rosa, brincadeira, depois que a gente começa a ver, não para mais. Ai, mas às vezes dá mesmo, né? Às vezes você fala assim, ai gente, eu queria tanto me iludir de novo. Só um pouquinho. Mas a gente não consegue mais. É aquela fala, né? Tem muitas pessoas que falam, né? O que a gente vê não dá para desver. E tem hora que você fala, ai, por que que eu fui ver isso, né? Mas é sobre crescer, né? E crescer dói. É libertador, mas dói, né? Desromantizar é importante, mas fico pensando se não perdemos algo de essencial para uma relação bela. Ficar aparentemente mais materialista. Posso estar enganado, não sei. Eu entendo o que você diz, né? Por isso que eu acredito que assim, uma parte do amor romântico, ela sempre vai estar em nós. Existe uma certa beleza, né? Então, por isso que aqui a gente vai conversar para que a gente não vá para nenhum lugar radical. Eu sou totalmente avessa a qualquer radicalismo, né? Eu entendo que movimentos radicais sejam necessários, de verdade, eu entendo. Mas eu não faço parte dos times radicais. Já fiz. Já fiz mesmo. Já fui uma pessoa bem radical em muitas coisas, bem 880, sabe? E eu não sou mais essa pessoa. Mas eu entendo que essas pessoas são necessárias no mundo. Mas eu defendo a possibilidade, sim, da gente construir algo que não precise ser extremo, mas que a gente está construindo. E a base dessa nova construção é o questionamento do status quo, né? E hoje, particularmente, é o questionamento da monogamia, né? Deixa eu ver que tem mais aqui mensagem. Eu acho sempre maravilhoso... Ai, peraí, cadê? Oi? Eu acho sempre maravilhosa. E romantizar é maravilhoso. Desculpa, penso assim. Eu acho que, né, assim, tá muito alinhado com o que eu falei agora, né? A importância da gente entender esse lugar, né, do amor romântico, não como algo que a gente precisa negar completamente, mas que a gente precisa questionar e tentar encontrar uma dose que não seja venenosa, que não seja nociva, que não seja tóxica, né? É muito sobre isso essa construção que eu quero fazer com vocês aqui, tá? Monogamia nunca existiu, apenas para as mulheres. Essa fala é boa. Ó, eu só vou ler de novo, né? O que trouxeram aqui. Normalmente eu evito falar os nomes, tá, gente? Porque tem pessoas que não gostam de ser expostas, então, mais para preservar mesmo a identidade, né, das pessoas, como fica gravado e as pessoas não veem quem falou, né? Eu costumo não falar os nomes, tá? Mas tem uma pessoa que escreveu aqui: monogamia nunca existiu, apenas para as mulheres. Eu só vou deixar essa frase aqui e vamos construir, porque ela é ótima. Penso que desromantizar faz você perder exatamente o frio na barriga. Ter um pouco não faz bem? Eu acho que sentir na medida, sabe? Então, vamos falar sobre isso, vamos entender isso aí. Mas muito bom isso também.
Tô adorando o que vocês estão trazendo. Sou hiper romântica, mas entendo super. Ah, não. Então, esse hiper romântica é algo que a gente precisa conversar sobre, né? Pode falar. A Isaura falou que pode falar. Sua fala foi muito boa, Isaura. Bom, e aí aqui continuando, mas estou adorando o que vocês estão trazendo, porque já vocês vão ver que conforme a gente vai desenvolvendo as próximas lives, essa live e as próximas, tem muita coisa alinhada com o que vocês estão trazendo, que eu espero que também, de alguma forma, responda, né, ou amplifique o questionamento, né. E aí a gente falou sobre a não liberação sexual na última live, né, esse lugar de que a gente fala, tá tudo liberado, não sei o quê, o quanto isso é real, né, o quanto realmente, né, o sexo deixou de ser um tabu. Então a última live também foi bem interessante nesse sentido. E hoje, né, a gente começa aqui agora falando sobre o tema de hoje, né, que a gente vai trazer aqui duas formas de pensar as questões que estão relacionadas diretamente, né, esse questionamento aí da monogamia, que são os perfis que ele chama aqui nesse livro de o libertino e o legalista. Né? Então a gente vai entender esses dois perfis, né, de grupos de pessoas, né, e a forma que elas pensam, para que a gente possa entender a partir dessa diferença de ponto de vista, diferença de valores em relação a essas relações, né, e essa integração, né, do romantismo com a sexualidade, como que a gente pode perceber onde a gente se encaixa ou onde que a gente amplifica as nossas dúvidas. Porque eu espero que seja esse o caminho aqui, que a gente crie mais perguntas do que respostas nesse momento. Porque é uma construção que a gente vai fazer devagarzinho, tá? Começa nessa live, nas próximas a gente vai continuar e no próximo semestre eu vou trazer a leitura comentada de um outro livro, que aí a gente vai ampliar mais ainda, né, o contato com esse tema. Então vamos lá. Então esse capítulo aqui ele chama o legalista e o libertino. É quase inevitável, tema interessante, sim. Esse tema é interessante e ele é fundamental, né? Nesse momento que a gente está vivendo, ele é fundamental. Por isso eu estou muito feliz, né, que vocês estejam aqui, né, e tragam todas as perguntas e todos os comentários, porque isso ajuda muito, né, a gente a pensar junto. A gente está construindo novas formas de se relacionar. Não existe nada pronto, né? E talvez seja isso que tem deixado a gente tão confuso, mas ao mesmo tempo é um momento de muita criatividade. A gente nunca teve tanta liberdade de questionar o status quo em relação a essas formas de se relacionar, né, dentro das relações afetivas sexuais, do que a gente está tendo agora. Então eu sinto que é um momento que muita gente está entendendo como um momento de uma grande crise, né, de onde eu me encaixo, o que funciona, o que não funciona, os casais, né, a gente está vendo muita crise, né, nos casamentos principalmente, e as pessoas sofrendo muito por isso, e o que eu tenho a dizer é que é um momento de muitas oportunidades. É um momento da gente construir coisas muito novas. É um momento da gente ser criativo. E para isso a gente precisa questionar o status quo. E nesse caso, lógico, a monogamia. As relações mudaram muito, muito. A gente vai falar sobre isso, tá? Então eu vou começar a leitura. Então para quem está aqui pela primeira vez, né, nessas lives, eu faço a leitura dos trechos e faço comentários a partir dessa leitura, sempre somando com aquilo que vocês trazem, né? Fazendo a leitura do que vocês trazem e também comentando o que vocês trazem, tá? Então fiquem à vontade enquanto eu estiver lendo, né? Para fazer comentários, para fazer perguntas. E eu vou sempre dando umas pausas aqui para fazer alguns comentários, eventualmente trazer alguns exemplos, né? Ampliar alguma coisa, tá bom? É sobre isso. Então aqui, ó. É quase inevitável, minha primeira vez. Então fica à vontade para perguntar tudo que você quiser, tá? A gente vai construir um pouco aqui desse conteúdo, mas sim, eu já te respondo aqui que as relações mudaram sim, né? E tendem a mudar cada vez mais. E as pessoas que estão lutando contra essa mudança dentro das suas relações, dos seus casamentos, são as pessoas que estão perdendo a oportunidade de criar novas possibilidades.
que não necessariamente implica no rompimento dessas relações. Muitas relações poderiam não ter terminado se as pessoas tivessem tido mais criatividade, se elas pudessem ter se permitido tentar coisas novas e não necessariamente somente pensando na questão sexual, que é onde as pessoas focam, né? E muitas vezes a questão, né, da falta de desejo, ela não é um problema de fato sobre isso. Ela começa antes disso, em outras questões daquela relação. Enfim, mas a gente vai entrando aos pouquinhos nisso. É quase inevitável que os relacionamentos de longo prazo nos coloquem diante de um dilema extremamente desconfortável, ligado ao sexo. Por um lado, a monogamia parece algo profundamente desejável e, com frequência, o padrão de comportamento aceito pela comunidade, pelas religiões, pelos meios de comunicação, pelos filhos e pelo ethos romântico. É um caminho para a proximidade emocional, um estímulo ao aconchego e uma defesa contra os ciúmes e o caos. Essa parte aqui eu acho a mais interessante, né? Que entende, né, assim, a monogamia como um lugar de proximidade emocional, mas ao mesmo tempo ela cria, né, um sistema para defesa dos ciúmes e o caos. Agora, quem aqui já teve uma relação, né, mais longa, me fala se é verdade. Me fala se ela de fato, essa relação monogâmica de longo termo, né, que dura muitos anos, de fato faz com que a gente se defenda dos ciúmes, de fato faz com que a gente se defenda do caos psicológico, emocional, material, sem falar do controle como posse na monogamia. Exatamente. Então, esse lugar, né, assim, dessa estrutura monogâmica, né, a forma como ela é idealizada, é um sistema de controle. É um sistema que faz com que a gente perca muito da nossa liberdade em prol de uma ilusão de uma segurança que a gente não alcança. Então a gente precisa ser honesto e tá tudo bem a gente escolher, porque talvez para algumas pessoas o mais importante seja se sentir assim. Talvez porque é familiar. Então tá tudo certo essa escolha. Não estou dizendo aqui que tá errada, mas é justamente esse lugar que a gente está aqui hoje, é um lugar provocativo, tá? É um lugar para que a gente pense. E se a gente falar, não, ok, quero continuar aqui, estou consciente que eu estou escolhendo por isso. Mas dizer que nos protege, a gente precisa ser honesto, né? Deixa eu ver aqui. E o desejo não está aqui para ser controlado. Aliás, nas lives anteriores eu falei muito sobre isso, né? Sobre esse lugar do desejo, né? Você acredita que a tal quinta dimensão no relacionamento? Eu não entendi sua pergunta, Rô. Pode expandir um pouquinho? Eu acho que eu sei o que você quer dizer. Mas para não sair falando um monte de coisa aqui depois não sei o que você quer dizer, me explica um pouquinho mais o que você está querendo me perguntar, tá? Enquanto isso eu vou continuar aqui, mas depois eu volto aqui na sua pergunta. No entanto, por outro lado, a curiosidade sexual às vezes se recusa a deixar de parecer extremamente atraente, obedecendo a pulsões físicas muito profundas e acompanhada da alegria intensa por quebrar a rotina, beijar um desconhecido pela primeira vez e por algum tempo estar livre dos aspectos práticos e das conexões emocionais. Olha só que briga interna boa! A sinceridade protege, o controle não. Então, assim, mas não tem como, né? Assim, esse lugar na monogamia, o lugar do controle, ele é a base, né? Então, por mais que a gente tente ser sincero, é muito desafiador numa relação monogâmica,
Como que eu vou ser sincero e falar do meu desejo por uma outra pessoa? Que é aquilo que ele coloca em xeque, né? Que cria esse conflito interno. Porque o desejo não é controlável no sentido de sentir. Eu posso, sim, né, reprimir o meu desejo. Eu posso. Mas eu não deixo de sentir o desejo. E quantas pessoas numa relação monogâmica de fato conseguem ter uma relação saudável a ponto do parceiro ou da parceira sustentar a ideia de que a gente deseja uma outra pessoa, mesmo que a gente não queira realizar esse desejo? Vamos ser honestos. Quantas relações vocês já viveram, monogâmicas, de longo prazo, que vocês puderam contar que desejavam alguém e o seu parceiro e a sua parceira acolheram, mesmo que você não tenha realizado esse desejo? Peraí que eu tenho que ler aqui o que vocês estão escrevendo aqui. Lealdade é tudo, para além de posse ou meros afetos e paixões. A monogamia tem fortaleza nesse sentido, acredito. Eu não vou entrar muito no que você está trazendo, porque a gente vai justamente trazer muita coisa aqui de conteúdo para pensar isso, tá? Mas acho importante você trazer essas falas, né? Justamente para a gente perceber o que está, né, dentro das nossas crenças, né? Quais são as nossas falas, né? O que a gente defende a partir do que é construído, do que nos dizem. E aí aqui as perguntas que eu vou fazer normalmente para vocês tá, mas e na prática? Né? Como que é isso na prática? Essa é a provocação, né, desse livro e dessas lives. Né? A gente parar um pouquinho para pensar, tá, é bonito, mas e na prática? E vamos pensar também num recorte de gênero. Como que é viver a monogamia para um homem? Como que é viver a monogamia para uma mulher? Né? Principalmente quando a gente pensa num recorte ainda mais, né, das pessoas brancas, héteras. Né? Então, assim, é para a gente refletir mesmo como que isso acontece na prática. Até que ponto, de fato, aquilo que a gente diz que viabilizaria o modelo que a gente vive hoje faz com que essas relações possam ser saudáveis, né? Então, são questionamentos. Já ouvi dizer que não dá mais para viver neste controle e submissão, e que na quinta dimensão os relacionamentos são mais de desapego, porém com respeito. A quinta dimensão diz sobre nos envolver sem se possuir. Então, eu entendo o que você diz sobre a quinta dimensão, aí eu vou tentar trazer aqui numa linguagem, né, mais para as pessoas que talvez não tenham estudado, não tenham conhecimento sobre o que a gente quer dizer. Eu entendo o que você quer dizer, né, mas o que a gente quer dizer sobre a quinta dimensão. Eu diria que é esse novo momento planetário que a gente vem vivendo e que inclusive a gente pode buscar, né, Bauman falando, né, dos tempos líquidos, que os tempos líquidos é sobre esse lugar onde as coisas confluem, né? Onde as coisas se misturam, onde já não existe mais tantas barreiras, onde as coisas se tornam mais permeáveis. E isso tem muito a ver com a ideia do desapego, em todos os sentidos, não só nas relações amorosas. Então nós estamos vivendo tempos, né, que eu chamo de melting, né? Um lugar que parece que está tudo derretendo. Parece que os padrões estão derretendo e de repente está tudo se misturando e a gente já não sabe mais onde começa uma coisa e termina outra. Né? Está existindo, um momento de pluralidade, de possibilidades. Incrível. É uma estrutura menos rígida do que a gente vem vivendo ao longo de tantos anos. Mas nós estamos todos muito confusos e inseguros. Né? E é natural que estejamos, porque isso é um lugar de um amadurecimento como civilização. A verdade é essa, né? Então, assim, imagina um bebê
pensa no... Eu acho que a gente vai acabar fazendo 2 lives sobre esse tema, tá, gente? Porque eu acho que eu não vou conseguir até o final, mas eu tô adorando tudo que vocês estão trazendo. Tá sendo muito rico, né? E se for o caso, a gente dá continuidade, né, nesse capítulo, na próxima live, e eu estendo uma live a mais e não tem problema, estendo quantas forem, porque eu tô achando incrível, né, para onde a gente está indo aqui. Então, assim, a importância da gente entender esse momento que a gente está vivendo, e muito bom você trazer isso, né, porque é um momento de transição, de amadurecimento do ser humano, né? A gente vivia de forma muito infantilizada, esse lugar da criança pequena que precisa, né, de um lugar mais, né, de mais contingência, de mais contenção. Imagina, né, quem tem filho sabe do que eu estou falando. É aquele lugar de controle, né? A gente precisa de várias bordas, né? A gente precisa fazer muitas bordas, né, para as nossas crianças crescerem em segurança. A segurança é um alicerce muito importante para a primeira infância, principalmente, né? Então é como se nós, né, fôssemos ainda, né, durante muito tempo, esses humanos infantilizados que precisaram de estruturas de contenção para que a gente pudesse sobreviver como espécie. E é como se agora a gente estivesse entrando na adolescência civilizatória, né? É o que eu sinto. Então é um momento que a gente começa a questionar tudo, que a gente quer mudar o rolê, né? E que é muito saudável. Assim como é saudável quando um adolescente começa a debater com os pais, né? Fala, não, você acredita nisso? Ok, mas eu não acredito mais. E eu sinto que uma parte, né, da sociedade, não são todos, né, cada um tem uma parte que ainda não está nesse lugar e está tudo certo também, mas tem uma grande parte da sociedade que está entrando nessa adolescência, nesse lugar de questionar o status quo, de não aceitar mais as coisas como eram, de falar, chega, não preciso mais de tantas barreiras, eu não preciso mais de tanta proteção, eu quero me arriscar mais, eu quero criar coisas novas, eu quero um mundo novo. Até porque esse, venhamos e convenhamos, deu ruim. Deixaram as crianças brincar, tacaram fogo em tudo, cortaram toda a natureza, né? E agora vem os adolescentes e falam, não, vamos fazer ONG, né? Vamos começar a salvar o planeta e vamos colaborar. Então tem um movimento acontecendo de colaboração. Porque quando eu diminuo esse lugar de posse e de controle, eu aumento a possibilidade de diminuir o desejo de competição e de ampliar a colaboração. E isso reflete na forma como eu me relaciono nas minhas relações afetivo-sexuais. As nossas relações até então, dentro do campo monogâmico, eram sim baseadas também em competição. Olhem com uma lupa essas relações. E uma relação saudável, ela é de colaboração, onde não existe mais uma atribuição de funções divididas por gênero, como acontecia e ainda acontece nas relações monogâmicas, principalmente heteronormativas. Então, olha para onde a gente foi. Por isso que eu amo fazer live, gente. Porque a gente vai para lugares que os livros não alcançam, né? E se eu estivesse sozinha aqui dando palestrinha, eu também não chegaria, né? Então continuem, deixa eu ler o que vocês estão trazendo aqui, porque está sendo maravilhoso. Deixa eu ver onde que acabou aqui, peraí. Partindo do princípio de fazer recortes de gênero em um viés não monogâmico, não seria muito mais simples para a mulher se permitir, justamente pelo machismo, basta ela querer? Não compreendi, tá? Eu não compreendi, eu não vou conseguir te responder do jeito que você escreveu, eu tenho receio de eu ir para um lugar também que foge do que você está querendo dizer. Eu vou ler de novo, mas eu acredito que eu não vou conseguir responder o que você realmente quer saber. Eu acho que eu vou fugir um pouquinho, porque não ficou muito claro para mim. Partindo do princípio de fazer recorte de gênero em um viés não monogâmico, não seria muito mais simples para a mulher se permitir,
justamente pelo machismo, basta ela querer, basta ela querer. Você fala, não seria muito mais simples se a mulher aceitasse entrar numa relação não monogâmica para que ela tivesse um relacionamento mais saudável, como, por exemplo, abrir uma relação? É isso que você quer dizer? Só para eu entender, tá? Pluralidade, possibilidade e menos rígida. É incrível tudo isso, não é? Eu acho que a gente tem muita coisa bonita para construir. Por isso que, mais uma vez, eu reforço aqui, não é um lugar de extremismo, né, que eu estou buscando aqui nessa conversa com vocês. É justamente, será que a gente consegue uma monogamia mais flexível? Monogamia flex, né? Vou até dar um nome, né? Será que é possível essa construção? Eu realmente não tenho essa resposta, tá? A minha ideia aqui é justamente conseguir pensar junto com vocês para entender, é possível, né? Ou será que eu só posso pensar na monogamia nessa estrutura que é uma estrutura vigente, é uma estrutura decadente, porque ela é decadente, né? A gente percebe o nível de sofrimento. Eu atendo casais, né? Eu atendo pessoas casadas, monogâmicas, e é muito comum, assim, né? As narrativas se encontram o tempo inteiro num lugar de muito desrespeito, num lugar de muita mentira, num lugar de muito sofrimento, num lugar de pessoas trazendo narrativas que elas contam para mim e que deveriam estar contando para os seus parceiros, mas que não podem contar, porque o outro não dá conta da verdade, né? Então, qual que é a diferença aqui, né? Se a gente for pensar numa relação não monogâmica. Então, é isso que eu estou trazendo para vocês para pensarem. Será que na monogamia eu não consigo construir uma relação onde o diálogo seja mais franco, seja mais aberto, mas será que o outro vai sustentar, lidar com os conteúdos, né, que estão ali, principalmente no que diz respeito a desejos do seu parceiro, da sua parceira, e ficar bem com isso, não começar a criar paranoias em relação a uma possível traição? Essa é a pergunta. A gente sustenta a verdade numa relação onde o desejo não pode fluir? Onde ele só precisa ficar ali contido numa fantasia que a gente sabe que em algum momento ela pode desencadear, inclusive, né, um lugar da diminuição da libido? Então, são questões, tá? Ela não encontra dificuldades em encontrar parceiros, acredito. Então, uma coisa é encontrar parceiros, a outra coisa, né, pelo que eu estou entendendo que você está trazendo aqui, vinculado à sua pergunta anterior, né, que você colocou, né, se talvez para as mulheres não seria mais fácil pensar numa relação não monogâmica, né, por conta do machismo e tudo mais. E aí agora você coloca, né, ela não encontra dificuldades em encontrar parceiros, acredito. A questão aí, a gente vai entrar nisso também depois mais para frente, é que muitas vezes esses parceiros, né, quando eles encontram uma mulher que se diz, por exemplo, não monogâmica, ainda existe também muita imaturidade, né, principalmente do lado dos homens, né, que muitos compreendem a não monogamia como esse lugar, né, de ter muitas relações com muitas mulheres nesse campo exclusivamente sexual. Então, talvez não seja, né, para muitas mulheres uma saída viável, porque muitas procuram uma conexão emocional. E como que a gente resolve essa equação, né? Que é o que a gente busca por conta do que a gente teria numa relação monogâmica a princípio. Como que você constrói isso nesse outro modelo? Sendo que tem tanta imaturidade ainda, principalmente por parte dos homens, mas não somente, né? Então, mais uma coisa aqui, mais uma aba para a gente pensar junto. Deixa eu ver aqui. Eu acredito em uma monogamia flexível com base na lealdade. Só que é o que eu disse, fica imensamente insustentável em suportar o peso dela com o tempo. Existe uma tendência de desnivelamento sempre. Então, esse é o ponto, né? Quando a gente pensa nesse longo prazo, né? Que aliás eu lembro que eu já me veio uma memória assim de uma coisa que uma vez eu conversando com uma amiga, a gente deu muita risada, né? Falou assim, gente, era fácil ser monogâmica na época das nossas avós, bisavós, que morriam mais cedo. Né?
Eu dei muita risada ela falando isso, né? Ela falou assim, você ficava lá casado, sei lá, 30 anos, 40 anos, morria, né? Hoje em dia a gente vive muito mais tempo, né? Então fica mais difícil. A gente tem que ser mais criativo para manter uma relação por tanto tempo, né? Mas eu acredito que pode ser possível uma relação, né? Por muito tempo e saudável. Mas será que a monogamia sustenta isso? E será que é para todo mundo? Que também tem essa questão, né? Às vezes para algumas pessoas, por N motivos, pode funcionar. Por que não? Mas o que a gente tinha até então era um lugar impositivo, né? Era um lugar que, assim, teoricamente, tinha um lugar um pouco compulsório, né? Era o único modelo, né? Era o único modelo que era ensinado pra gente. Eram as únicas referências que a grande maioria de nós tinha. E agora a gente tem outras referências. E só por isso eu já acho muito rico estar vivendo nessa época. Porque tendo essas outras referências é o que faz com que a gente possa questionar. E possa tentar pensar nessa monogamia flex. Tô achando engraçado esse nome. Foi nesse processo de declínio que sucedeu o meu relacionamento anterior. Pois é, né? Assim, e muitos, né? Muitos acabam justamente por isso, né? E às vezes também a gente compreender, e aí são outras lives que eu trouxe esse contexto, né? Da compreensão de um lugar, do entendimento das relações. Quando a gente pensa no amor romântico, o amor romântico vem desse lugar de que a relação tem que ser para sempre. Então aí é um outro questionamento que aqui, né, a gente mistura um pouco aí esses capítulos que, né, dessas lives, né? A gente entender que tem relação que talvez não seja para sempre, né? Ela tem o seu papel, ela tem a sua importância, ela tem a sua relevância, mas no tempo estabelecido X, assim como uma medicina, assim como um medicamento, né? Que cada um vai ter um tempo para a gente utilizar para que, entre aspas, a cura aconteça. Então, nas lives anteriores eu falei bastante sobre isso, né? Que essa é uma prisão também, que muitas vezes a gente permanece numa relação por muito tempo e às vezes essa relação já acabou há muito tempo, mas a gente se obriga a permanecer nela e aquilo vai se tornando veneno, porque passou da dose. Então esse é um lugar também, né, questionável do amor romântico, que faz com que muitas pessoas estejam presas nos seus relacionamentos por conta desse desejo do amor eterno que o amor romântico nos promete. E o que acontece é que essas pessoas adoecem. Quantas histórias, né? Eu conheço várias, né? De principalmente pessoas que ficaram viúvas, principalmente mulheres. É muito comum mulheres viúvas que ficam viúvas e começam a viajar, começam a fazer um monte de curso, começam a fazer um monte de amizade. Uma mulher que você olhava no casamento e ela já tinha, você olhava e falava, gente, não tem mais alma ali. Mas que sustentou até o fim. E aí você conversa com muitas delas, foi um livramento. É difícil ouvir isso, mas eu acredito nisso. E por que sustentou tanto tempo? Porque é o amor romântico, tem que ser para sempre. Então essas coisas a gente precisa questionar. Porque não são relações saudáveis, né? Antigamente era muito comum falar das relações, nossa, eles estão juntos há 40, 50 anos. Muitas vezes o que sustenta essa relação é ódio, é desejo de vingança, não é amor. Mas o amor romântico nos ensinou que relações duradouras só são possíveis quando a gente tem o amor romântico como guia. E aí o que a gente menos vê são pessoas com amor próprio, vivendo nessas relações, baseadas no amor romântico. E não só nas monogâmicas, né? Porque a gente está nesse lugar ainda, né, de construção de novas possibilidades, ou seja, ainda estamos todos muito ainda vivendo, né, dentro das nossas crenças, dentro do nosso inconsciente coletivo, os padrões monogâmicos, por mais que a gente esteja aberto a outras possibilidades. Mas se abrir a novas possibilidades, mesmo dentro da monogamia, significa que em algum nível
a pessoa que está fazendo isso, ela já está amadurecendo no campo relacional. E só isso já é maravilhoso. Certo? Gente, eu nem sei que hora é agora. Tá, então vou falar mais 15 minutinhos. Foi bom, hein? Foi bom. Bastante coisa interessante, só que eu quase não li nada. Eu vou fazer mais uma live aqui, porque eu vou ser 3 lives só sobre esse tema, hein? Tô adorando. De fato, ninguém tem que se anular pelo outro. Deve existir um compartilhamento em comum de sacrifícios e benefícios. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio e que a gente não vê na maioria dessas relações, né? A gente não vê, justamente porque a base dela, né? Quando você pega a base das relações monogâmicas, ela por si só, ideologicamente, já é desequilibrada. E ela tende a ir para um lugar, né, de favorecimento dos homens nessas relações. Que parece um favorecimento, dependendo do ponto de vista. Mas se a gente olhar a partir de outros ângulos, é um enfraquecimento desses homens. Porque eles também são suprimidos de muitas possibilidades a partir dos papéis que eles acabam tendo que executar dentro desse modelo. A partir do script que eles também precisam seguir. Então, todo mundo perde quando a gente pensa numa monogamia ortodoxa. Vamos chamar assim para diferenciar de uma possível monogamia um pouco mais saudável, que seria a monogamia flex. Acabei de inventar o nome, né? Então, entende? A base da monogamia ortodoxa já é desequilibrada. Então, como que eu consigo, a partir dessa base, construir algo saudável? Eu preciso modificar a estrutura. Eu preciso reformar essa casa, né? Então, mas muito importante, né? Tudo que você está trazendo, você vai ver que a gente vai aqui na leitura, vai abarcar muito do que você está trazendo. Está sendo bem, bem importante, de verdade. Continuando. Esse dilema, né, que é justamente, né, quando a gente percebe que dentro dessa relação que traz essa questão do vínculo emocional, dessa segurança aparente, também traz, ao mesmo tempo, né, um indivíduo, um sujeito que deseja, e que deseja muita coisa, e que deseja sem saber que deseja, né? A coisa pulsa, e começa a mover essa pessoa para lugares que provavelmente vão gerar ruídos nessa relação, ou esse sujeito vai ter que reprimir. E ele ter que reprimir os seus desejos, ele ter que reprimir aquilo que ele quer, e não só no campo sexual, ele tentando se modelar para caber naquilo que todo mundo espera, que a sociedade espera dele, entendeu? É um lugar que vai fazer com que ele vá cada vez murchando mais. E vai ficando menos interessante, inclusive, né? Um para o outro. Então, esse lugar vai também minando essa relação. Então, dentro desse conflito, né, eu vou entrar agora no próximo parágrafo, né? Só voltando, né, da onde que a gente falou desse conflito, que ele chama aqui do dilema, né? Esse dilema inspirou uma busca compreensível pelo que discretamente chamamos de resposta. Algum modo de conciliar dois aspectos fundamentalmente opostos, mas muito necessários de nossa personalidade. Durante longos períodos da história, a filosofia da monogamia teve prestígio e pareceu ter resolvido a questão. Foi sancionada por Deus e reforçada pela sociedade. Pessoas boas não pulam a cerca. Sério? Vocês acreditam? Espera que eu já te leio aqui. Então, mais recentemente, acompanhados de canções encantadoras, festivais, boates e roupas mais reveladoras, o amor livre e o poliamor entraram em campo e foram apresentados como opções sem custo que podem nos permitir usufruir os prazeres da curiosidade em segurança.
Em termos abstratos, podemos identificar dois tipos bem distintos. E aqui a gente entra, né, no que eu falei lá no início para vocês, que esse capítulo traz, que é a divisão, né, em dois tipos de forma, né, de enxergar essas novas possibilidades, né, na verdade essas possibilidades, né, desses amores. Vamos chamá-los de legalista e libertino, que representam visões extremas do que a monogamia e a exploração de novas opções podem significar num relacionamento. Então, reforçando, essa ideia do legalista e do libertino são visões extremas, que é o que eu trouxe para vocês. A ideia aqui é que a gente olhe para essas posições extremas, para que a gente entenda quais são, né? Qual que é o arco-íris aqui no meio de possibilidades, que cada um de nós vai encontrar a nossa. Então, a ideia aqui é trazer esses extremos de possibilidades, de enxergar essas relações, de como construí-las, para que cada um aqui se questione como que consegue, como que hoje dá conta de modificar a sua relação atual, por exemplo, para ir para um lugar mais ameno, para um lugar mais saudável, para um lugar menos rígido, para um lugar menos rigoroso, para um lugar menos ortodoxo, que dê espaço para que esses desejos possam minimamente fluir, para que esse casamento, essa relação não venha a ruir, certo? Deixa eu ler aqui o que vocês escreveram aqui. Quero saber mais sobre Quero saber mais sobre essa monogamia flex. Me desculpe se acabei me envolvendo demais nas reflexões. Imagina, seja bem-vindo. Tô adorando, de verdade. Seus comentários eles só estão enriquecendo ainda mais. Ó, graças às suas perguntas, eu criei a monogamia flex. A gente já pode dividir a autoria, tá bom? Mas é muito bom que você trouxe, de verdade. É isso que eu espero. Não espero menos do que isso aqui, né? Que vocês tragam essas questões, porque é um lugar de pensamento. Né? Eu sempre deixo isso muito claro, né? Nos meus conteúdos. Eu não venho aqui para trazer a verdade, né? Eu não sou Jesus. Não venho trazer a verdade, né? Eu venho trazer reflexões, eu venho trazer um espaço aberto para que a gente construa esse lugar novo, né? É um lugar de criatividade, sempre. Bom, então vamos lá. Falando sobre o legalista. Né? Começando sobre o legalista. Para o legalista, o amor está intimamente ligado ao sexo. Né? Então, para o legalista, uma coisa está colada na outra. Não dá para pensar no amor sem o sexo, para o legalista, tá? Que é esse modelo que ele está colocando aqui. Assim, quaisquer aventuras dele ou do parceiro com outras pessoas necessariamente indicam a morte do amor. É simplesmente impossível declarar amor e, ao mesmo tempo, desejar ter relações sexuais com uma terceira pessoa. Para o libertino, o contrário, por outro lado, sexo e amor são entidades radicalmente distintas, cuja ligação é parcial e quase acidental. Um caso ou uma série deles não diz muito sobre o amor que se sente pelo parceiro. Na verdade, não diz coisa nenhuma. Então, aqui para vocês entenderem. Então, são dois tipos, entre aspas, né, de pessoas que ele está colocando como exemplo aqui, tá dando esse nome de legalista, né, e o libertino, que pensam de forma completamente oposta. Então, para um tipo de pessoa, o sexo e o amor precisam estar junto, ponto, não tem negociação. Então, a partir do momento que o meu parceiro deseja uma outra pessoa, acabou o amor. Ele não me ama, porque se ele me amasse, jamais ele desejaria outra mulher. Né? Esse é o legalista. O libertino é o contrário. Ele entende que é isso. Né? Assim, o amor não depende desse desejo, né? Que é o que meu parceiro vai ter por outras pessoas. Tá tudo bem, tá liberado, né? Não me afeta. Então, são duas pessoas totalmente opostas, concorda? E aí aqui a gente vai entrar mais a fundo, né, para entender dentro dessas visões, né, onde de fato a gente chega com isso e pensar a partir dessas visões quais são as possibilidades para cada um de nós, tá?
Tanto o libertino quanto o legalista entenderam algumas ideias importantes. O libertino entende que é impossível permanecer absolutamente fiel no casamento sem sentir falta de alguns dos maiores e mais importantes prazeres que estão fora do escopo do casal. Ele tem profunda consciência do poder sedutor do momento sensorial, o riso ou a ironia de outra pessoa na hora certa, um primeiro beijo, uma nova nudez. Cada um desses pontos altos, reconhece o libertino, é o seu modo tão digno de reverência quanto atrações socialmente mais prestigiadas, como os azulejos de Alhambra ou a missa em si menor de Bach. Então ele dá um exemplo de outros prazeres. Então aqui ele está falando sobre o libertino, como que ele entende isso? É uma forma totalmente solta, não existe realmente uma ligação primordial entre o amor e o sexo. O libertino ele sente que seria extremamente inusitado esperar que as pessoas crescessem em nossa época hedonista e liberada, experimentassem o suor e o entusiasmo de boates e das praias no verão, fossem banhadas em imagens de desejo e músicas de anseio e êxtase para depois, por ordem de uma certidão, renunciarem a todas as descobertas sexuais em nome de nenhum Deus específico, sem obedecer a qualquer mandamento superior, apenas pela suposição inexplorada de que tudo isso é muito errado. Então, assim, para o libertino, não faz sentido nenhum eu renunciar aos meus prazeres, às 1000 possibilidades que eu tenho de experimentação na vida, como indivíduo, por conta da ordem, de uma ordem superior, de uma crença, de um dogma, ou até mesmo dessa construção social, que diz que a gente precisa criar um script, e a gente precisa seguir esse script. Então, para o libertino isso não faz sentido, uma coisa não diz sobre a outra, não tem por que eu seguir esse script, sente o libertino, enxerga o libertino dessa maneira. E o libertino coloca o dedo na profunda insensatez que parece ter passado a fazer parte da nossa estrutura coletiva de valores. Tipicamente, o adultério é um rápido condutor de indignação. Então, aqui vem uma provocação, tá? Então, escutem com atenção. Tipicamente, o adultério é um rápido condutor de indignação. Quem pula a cerca é sempre o culpado. Mas o libertino pergunta: será que não existem outras maneiras mais sutis de trair alguém além do ato de transar com outra pessoa? Deixar de escutar, esquecer de evoluir, encantar, ou, em termos mais gerais e inocentes, ser simplesmente a pessoa limitada que somos? Em vez de forçar os traidores libertinos a se desculparem, os traídos poderiam começar se desculpando por obrigarem os parceiros a mentir por causa do padrão extremamente elevado e proibitivo de sinceridade que eles mesmos estabeleceram, tendo como base nada além de uma insegurança ciumenta disfarçada de critério moral. O libertino fica justificadamente indignado, porque o romantismo nos levou a pensar que seria possível pôr sob o mesmo jugo, num contrato conveniente, mas impossível, nossas necessidades sexuais, o amor e a família. Esse questionamento do libertino, mais uma vez lembrando que essa é uma construção, de um modelo extremista, justamente para enfiar o dedo na ferida mesmo, e a gente vai ter a visão contrária
né, a partir do legalista, tá? Então, só para vocês entenderem que aqui eu estou falando sobre o modelo extremista para provocar. Não é algo que, de fato, a gente aqui, né, eu estou dizendo que eu concordo com tudo que está escrito aqui, tá? Mas é uma boa provocação, porque errado não tá, né? Se a gente for bem honesto, errado não tá. Mas é uma forma que é como se a gente virasse do avesso toda a moral e olhasse para o seu, né, como se você pegasse um bordado, né, e virasse para olhar esse avesso e enxergasse essa nova possibilidade de pensar nesse tipo de relação, né, de tudo que a gente tem de julgamento quando acontece uma situação, por exemplo, aqui ele traz uma das 1000 situações que acontecem nessas relações que são questionáveis, e uma delas é a traição. Né? A gente pode... Eu já escrevi posts aqui sobre traição, já gravei um podcast, né? No meu podcast tem um episódio falando sobre traição, com olhares distintos sobre a traição, para que a gente também entre nessa provocação. O quanto é moralista esse lugar e o quanto a gente deixa de enxergar outras coisas que são talvez mais relevantes que isso, mas a cultura, o status quo, a monogamia jogou um holofote na questão da traição, mas ao mesmo tempo a estrutura monogâmica ela corrobora para que a traição aconteça. A base da monogamia ela favorece a possibilidade da existência da traição nas relações. Ela cria o sistema e cria o problema. E será que é possível mudar isso? E mesmo assim sustentar um lugar monogâmico? E aí a gente volta a falar sobre a monogamia flex. Que eu ainda não sei qual vai ser a definição dela. Talvez seja uma saída, né? Mas o quanto é importante a gente questionar isso, né? E agora, conseguimos falar um pouco sobre o legalista, né? Ainda falta um pouco, deixa eu ver. Tadadã. Agora a gente ainda tem mais umas 2 páginas aqui desse capítulo para abordar. Então vamos fazer o seguinte, a gente continua essa conversa, né, sobre a monogamia, né, sobre essa possibilidade da construção de relações monogâmicas mais saudáveis ou não, né, cada um vai chegar, né, na sua forma de entendimento a partir desses questionamentos, a partir dessas leituras, a partir das nossas reflexões juntos aqui, e eu tô achando isso extremamente rico, de verdade. Então a gente continua isso no domingo, às 20 horas, né, que é a nossa próxima live, falando mais um pouquinho aqui sobre essas novas possibilidades, né, de uma monogamia talvez menos ortodoxa, né, ou até mesmo começar a pensar em novos modelos, né, e cada um escolhendo aquilo que funciona, aquilo que dá conta e tá tudo certo. Desde que a gente se afaste cada vez mais, sim, das estruturas do amor romântico, né? Voltando àquilo que a gente falou aqui no começo, não precisamos perder completamente, né, aquilo que o romantismo nos traz, porque existe um lugar belo, sim, mas que a gente faça com mais consciência e maturidade, entendendo que dá para a gente ser muito mais criativo do que eles foram, porque a gente está agora num momento que nos permite isso, né? Então muitas pessoas vêm criticando esse lugar dos tempos líquidos. Talvez não seja um momento de a gente olhar de forma crítica, mas sim de olhar de uma forma encantada para esse momento, onde muita coisa nova é possível, que para as outras gerações não era. Eles não tinham essa possibilidade de criar tantas novas formas, inclusive de amar. E a gente tem essa possibilidade. Certo, meus amores? Então é isso. Boa noite para vocês. E a gente se fala então no domingo às 20 horas, né? Espero vocês aqui pra gente continuar esse papo sobre monogamia flex. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.